Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podem se assentar. Alguém de vocês, levanta a mão se sentir à vontade, já fez alguma coisa ou já se deparou numa situação onde vocês acharam que não iriam conseguir fazer algo? Vocês tinham um desafio na frente de vocês. Vocês imaginavam, eu acho que eu não sou capaz disso. Acho que eu não consigo, eu não posso fazer isso. Levanta a mão quem se sentir à vontade e quiser dizer que já passou por uma situação assim. Bastante gente, até a Vitória. Né, Vitória? Hoje eu perguntei nas outras igrejas também, cada lugar foi diferente. Alguns lugares muita gente levantava, outros menos. Aqui foi mais da metade. Eu também já tive em situações assim. Talvez até quem não levantou já teve, mas não se lembra. A gente tem desafios na nossa vida. E o que vocês se lembram? Essa ocasião que vocês se lembram, vocês conseguiram resolver aquele problema ou não? Alguma vez sim, outra vez não? Vocês conseguem se lembrar? Quem já achou que não conseguiria, mas conseguiu alguma vez? Levanta a mão. O Zireide, o Juninho, um monte de gente. Às vezes acontece isso. A gente acha que não é capaz, acha que não consegue fazer uma coisa, e quando a gente começa a fazer, a gente percebe que a gente subestimou a nossa capacidade. E a gente era assim capaz de fazer aquilo. A gente podia fazer aquilo. Às vezes nem é tão difícil quanto parece. E a gente vai e termina aquela tarefa. Às vezes também acontece o contrário. Não sei se com vocês já aconteceu, mas comigo já. Eu não consegui fazer mesmo. Aquilo realmente era muito difícil. Com a senhora também, né? Às vezes a gente cai, não sei se foi o caso com a senhora também, no mesmo erro. Você está tentando fazer uma coisa de um jeito, não está dando certo, você continua fazendo daquele jeito, que não estava dando certo. E continua não dando certo. É a lógica mais simples. Existe até uma frase, algumas pessoas falam que ela foi criada, vamos dizer assim, por Einstein. Eu não sei a verdade sobre isso, mas não interessa também. A frase é a seguinte: loucura é você querer resultados diferentes, fazendo sempre a mesma coisa. Isso que é loucura. Tentem imaginar assim, para dar um exemplo para vocês. Você tem uma tora de madeira e você quer cortar ela com outra tora de madeira. Você está batendo uma contra a outra. Você vai cortar? Você pode até quebrar uma ou outra, rachar ela no meio, sei lá. Mas cortar, de fato, você não vai conseguir. O mais sensato é você pegar um facão, um machado, um serrote, alguma coisa, aí você vai conseguir cortar. Então alguém que está ali batendo num pedaço de pau com outro pedaço de pau e achando que uma hora vai dar certo, uma hora ele vai conseguir, é a definição dessa frase. Loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Fazendo aquilo que já deu errado antes. E no texto bíblico do Evangelho de hoje, alguém pediu para que homens fizessem a mesma coisa que eles já tinham feito e que tinha dado errado várias vezes. Dado errado assim, não tinha funcionado, né? Não vamos dizer que tinha dado errado, mas não tinha trazido fruto, ou não tinha trazido peixe, né? Estavam pescando. O texto diz que tinha uns barcos ali, mas os homens já estavam até lavando as redes, porque já tinha dado o tempo deles pescarem, não tinham pegado nada e não iam pegar mais, na cabeça deles. Mas aí Jesus, depois de ensinar o povo, diz para Simão Pedro: vai lá para dentro do mar de novo e lança as redes. Talvez quem criou essa frase, sei lá se é Einstein ou quem foi, se visse isso ia falar: isso é loucura. Querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Querer pescar num lugar que não tem peixe, ou numa hora, no horário que não tem peixe. Fazendo do mesmo jeito que foi feito antes. Mas isso é o que acontece. O Simão Pedro até disse isso para Jesus. Ele falou: Jesus, a gente tentou a noite toda e não pescou nada. Mas já que o Senhor falou, eu vou tentar. Talvez foi até uma forma de demonstrar a fé dele, né? Eu vou porque o Senhor está falando, porque da minha parte não tem nada. A minha experiência, a minha habilidade não foi suficiente ali. Mas é ali, então, na nossa cabeça, talvez, loucura, que Jesus mostra que não importa o que pareça diante do pensamento do ser humano.
Não importa o que pareça durante a experiência do ser humano, porque Simão Pedro não era um pescador, se fosse eu pescando lá. Quantas vezes eu já pesquei? Dá para contar nos dedos. Simão Pedro era um pescador, ele fazia aquilo direto. Era o trabalho dele, era a vida dele. Ele não conseguiu pescar, não é porque ele não soube fazer, é porque não tinha peixe. Não tinha condições de pescar. Ele era um homem experiente. Mas Jesus mostra que não depende da experiência humana, mas importa do que é de verdade, do que é de fato a vontade de Deus, a palavra de Deus. A gente pode pensar muito facilmente sobre a nossa vida, ou até sobre a vida do nosso próximo, né, de pessoas ao nosso redor. Mas isso é imperdoável. Mas isso é impossível, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer. Talvez assim como vocês já estiveram diante de um desafio muito difícil, vocês já estiveram diante de uma situação dessa, onde algo parecia imperdoável, onde algo parecia impossível, como aqui, com Pedro. Na nossa vida, no nosso cotidiano. Saindo um pouquinho do Evangelho, mas a gente vai voltar para cá depois, foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, se vocês lembram bem da leitura do Antigo Testamento, Isaías, lá no templo, ele pensou, olha, eu vou morrer. Não tem como eu sair daqui vivo. Não tem como eu sobreviver ao que está acontecendo aqui. Porque ele estava diante de Deus, diante do Rei dos Exércitos e daqueles anjos, os serafins, falando um para o outro, santo, 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 manifestando ali a glória de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus também. As bases do limiar tremendo, cheio de fumaça, e ele pensa, eu vou morrer, eu vi Deus. Isso não podia ter acontecido. Eu não sou capaz de suportar isso. Foi isso que ele pensou. Isso é impossível para mim. Isso é imperdoável para mim. Eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu sou um pecador. Eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu vou morrer. Essa foi a sensação de Isaías. Esse foi o pensamento dele ali. E ele se reconheceu de forma correta diante de Deus, como um pecador, como alguém impuro. Era o que ele era. Era ele quem estava ali. Mas aí Deus vem e fala. Deus vem e fala, o seu pecado eu perdoei. A sua iniquidade eu tirei. Essa foi a mensagem que Deus mandou com aquele anjo. Aquele mensageiro de Deus que levou aquela brasa viva e disse, o teu lábio está purificado, o teu pecado está perdoado. E Deus está diante de você. Nós, os serafins, estamos diante de você. A glória de Deus está aqui, nesse templo. E você não vai morrer por isso. Aquela visão que trouxe medo, que trouxe essa sensação de juízo, de eu vou ser condenado, eu vou morrer, eu vou acabar, se transformou num momento de glória. Se transformou num momento onde Deus demonstra a sua bondade. Esse santo, 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 como diziam os serafins, que demonstra o seu poder não só com a sua santidade, não só com a sua grandeza, demonstra aqui o seu poder também perdoando um pecador. Sendo um perdoador. Demonstra o seu poder de purificar os lábios de um homem impuro. Demonstra o seu poder de perdoar um pecador. E agora, voltando para o Evangelho, uma reação muito parecida foi a de Simão Pedro. Depois daquilo que parecia loucura, jogar as redes de novo, onde já tinha sido jogado, mas não tinha sido pescado nada, e ele vê que os peixes estavam ali, dependia só da ordem de Jesus, ele tem uma reação parecida com a de Isaías. Senhor, retira-te de mim, porque pequei, porque eu sou pecador. Por que essa reação? Primeiro, o texto não diz se eles estavam já na margem ou não, mas a princípio eles estavam dentro do mar. Então Pedro nem disse, Senhor, eu vou me retirar, porque ele estava no meio do mar. Ele pede para que Jesus se retire de perto dele. Retira-te de mim. Eu não tenho condições nem de me afastar. Mas por que essa reação? Por que retira-te de mim?
na cabeça de Simão Pedro, porque ele reconheceu ali quem Jesus era, o Filho de Deus, esse Deus poderoso. E reconheceu também quem ele era, um pecador. Ele declara isso, porque sou pecador, o pobre e miserável pecador. Mas pensem na cabeça de vocês agora, com esse exemplo de Isaías e de Simão Pedro também. Deve-se retirar de perto de Deus o pecador? Deve-se afastar de Deus o pecador? Pensem, se Deus não quisesse estar diante daquele pecador ali, Simão Pedro, ou daquele pecador lá, Isaías, ele estaria diante deles? Ou ele mesmo o teria afastado? Ele mesmo o teria destruído? A resposta para a primeira pergunta é não. Não se deve retirar de Deus o pecador. Afinal, o pecador diante de Jesus, diante de Deus, diante do Senhor, tem o perdão. Você sabe que a gente não deve querer se afastar de Jesus por ser pecador, afinal a gente é. A gente não deve querer pedir para que Deus se afaste da gente, porque a gente é pecador. Mas, pelo contrário, a gente precisa que Ele esteja com a gente. A gente precisa que Ele esteja ao nosso lado e nos perdoe. Com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder, nos perdoe. Não dá para eu me afastar de Deus e dizer, olha Deus, quando eu tiver melhor, menos pecador, eu chego de novo, tá? Quando eu não for pecador, eu chego perto de novo. Não dá para fazer isso. Senão você nunca mais vai chegar perto de novo. Você vai só se afastar. Você depende de Deus para ter o perdão. Você depende de Deus para ter Ele perto de você. E não de quem você é ou do que você é. E aqui no texto do Evangelho, depois de mostrar esse perdão, depois de mostrar quem Ele é, Jesus mostra isso para Pedro. Olha, não vou me afastar de você por você ser pecador. E ele diz, igual disse para Isaías, não se preocupa com isso. Não temas, é o que aparece ali. Mas aí, Jesus dá então uma ordem, uma missão, vamos dizer assim, para Pedro. Ele ordena que ele seja pescador de homens. Ele ordena que ele viva ali, então, a vida cristã dele. Viva a vida de evangelista dele. Jesus ordena que ele evangelize as pessoas, pesque, resgate as pessoas do seu pecado e da condenação. Justamente com esse pensamento de chegar ao pecador e entregar Jesus e o seu perdão. Mostrar que todos precisam do perdão. Essa é a mensagem de arrependimento. Você precisa de perdão, você é pecador. E entregar então esse perdão. Entregar esse Jesus que perdoa para todo aquele que acha ou sente que está afastado de Deus. Mas na verdade, Deus está vindo ao encontro dele diretamente. Deus está vindo ao seu encontro diretamente. Deus foi ao encontro de Pedro diretamente. Levar as pessoas a Jesus, ou o contrário, né? Jesus às pessoas, isso é o que normalmente nós fazemos, é função do cristão. De cada cristão, não foi só de Pedro, ou dos 12 apóstolos, mas é nossa. É do Arthur, é do Vanderlei, é da Silvana, é do Frederico, é do Clemilson, é de todo mundo, de todo o cristão. Levar Jesus e o seu evangelho, a sua palavra às pessoas é dever do cristão. Pescar as pessoas, resgatar as pessoas do pecado e da condenação. E vocês sabem disso. E vocês sabem do desafio que é isso. Talvez a gente olhe para isso e pense em pessoas ao nosso redor e dê aquela sensação, eu não consigo. Eu não sou capaz disso. E na verdade a gente não é. Mas a gente não precisa ser capaz no sentido estrito. Mas é a nossa função levar Jesus, é a nossa função pescar, resgatar pessoas da condenação. Pensem se talvez a gente não abandonou alguém alguma vez. Pensem se talvez a gente jogou só o anzol e não botou a isca. Ou então jogou a corda da rede e deixou a rede no barco. Pensem se a gente chegou um momento e disse, não, hoje não dá para pescar. Vamos lavar as redes e vamos parar.
Pensem se em algum momento a gente não disse, não, aqui a gente já tentou de tudo para essa pessoa. Eu acho que naquela pessoa, naquela família ou naquela cidade, não tem mais jeito. Não tem como as pessoas serem convertidas lá. Não adianta. A gente já jogou a rede a noite toda. Vamos lavar as redes e vamos parar. Existe hora de parar? Será que Deus disse, olha, se acontecer isso, vocês param. Se acontecer isso, vocês não vão mais atrás dessa pessoa. De jeito nenhum. Eu nunca vi nada assim. Talvez algum membro inativo da nossa paróquia. Que a gente pense, não tem mais jeito, nós já fizemos de tudo. Talvez alguém que nem é membro mais da nossa paróquia, que há muito tempo saiu e não é membro de igreja nenhuma, não frequenta igreja nenhuma. E a gente pensa, mas com ele não tem jeito. Não dá certo não. Pensem. Será que a gente não faz isso? Se a gente segue a nossa cabeça, se a gente segue o nosso método, se a gente segue a nossa lógica, a gente vai ser como aqueles pescadores antes da ordem de Jesus. Olha, a madrugada toda pescando, não veio nada, vamos deixar para outro dia, vamos tentar em outro lugar, vamos lavar as redes e vamos parar. A nossa cabeça. A gente desiste. A gente chega a essa conclusão, eu não aguento mais. Eu estou esgotado. A minha igreja, a minha congregação está esgotada de ir atrás dessa pessoa, ou dessas pessoas, ou dessa cidade, ou seja lá o que for. É o nosso pensamento, é o nosso coração. Mas se a gente pensa segundo a vontade de Deus, e qual é a vontade de Deus? Que todos sejam salvos. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Ele deseja. É isso que Ele quer, essa é a vontade dEle. É isso que Ele faz com as pessoas. Aí, nunca vai ser loucura querer um resultado diferente, fazendo a mesma coisa. Que coisa? Evangelizando. Que coisa? Pregando a palavra. Que coisa? Falando do pecado, do arrependimento e do perdão. Que coisa? Falando do que Deus fez pela humanidade. Não é loucura de forma nenhuma. Se durante anos alguém rejeitou isso, você tentar mais uma vez. Porque não depende da sua capacidade. Não depende do seu jeito de falar, da sua forma de convencer alguém. Não depende. Mas depende do poder de Deus. Depende da vontade de Deus. As coisas, nesse sentido, não dependem da experiência humana. Não dependem da capacidade humana, mas da palavra de Deus. Porque poder para isso Ele tem de sobra. Ele demonstrou o poder dEle para tudo e qualquer coisa. Demonstrou o poder dEle sobre a criação, por exemplo, quando Ele fez os peixes entrarem na rede. Foi isso que Ele fez. Porque não é possível, numa rede só, encher 2 barcos. Demonstrou o poder sobre a criação. Demonstrou o seu poder e a sua misericórdia quando Ele esteve diante de Pedro. E não expulsou ele para dentro do mar. Demonstrou o seu poder de perdoar pecados quando Ele purificou Isaías no templo. Quando Ele permitiu que Isaías sobrevivesse àquele momento, àquela visão. Deus demonstrou o seu poder, a sua misericórdia, o seu poder de perdoar. Então, se Ele demonstra esse poder de perdoar as pessoas, de salvar as pessoas, é isso que nós devemos seguir. E quando Ele diz evangelize, a gente vai evangelizar. Pode parecer loucura, pode parecer idiotice, tá? Fazer a mesma coisa, fazer de novo, fazer com ele, com ela, mas é o que Deus quer. Amém.